Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a live é sobre perguntas e respostas sobre a ansiedade, tá? Então nós vamos falar um pouquinho. Deixei uma caixinha lá no Stories, né, para vocês, e muita gente mandou perguntas, mandaram lá, mandaram no meu WhatsApp também algumas perguntas, mandaram no Stories e na caixinha, mandaram no Face também algumas perguntas, e agora nós vamos responder elas, todas as perguntas, tá? Então, cheguem, fiquem à vontade, que tem muita coisa interessante nessa live de hoje, tá? É, Olha só, encaminhe essa live para as pessoas, encaminhe aí para quem você puder, clica no aviãozinho aí logo embaixo, e aí você, nesse aviãozinho aqui embaixo, você clica e encaminha essa live para as pessoas ficarem sabendo também, para a gente poder ajudar outras pessoas. Boa noite, Igor, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Atila, entrando aí também. Sejam bem-vindos, tá? Bem, então vamos dar um tempinho só para o pessoal ir chegando. Cibele chegando, Cibele Portilho chegando na live. Bem, nós vamos falar sobre perguntas e respostas, né? Sobre a ansiedade. Muitas dúvidas permeiam esse estado emocional, né, do ser humano, que é a ansiedade. Camila acabou de entrar também. É, Podem entrar, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui com várias perguntas e vamos tentar responder aqui todas, tá? Vamos responder as perguntas que foram mandadas lá na caixinha, que foram mandadas também no WhatsApp, que eu coloquei no meu status, algumas pessoas mandaram. Bem, então vamos lá. Primeiramente, algumas perguntas, né, vieram com esse fundamento de aceitação, primeiramente, né? Muitas pessoas elas não aceitam. Então teve uma pergunta que pergunta exatamente sobre isso. Sabemos que ainda existe certo paradigma da sociedade em relação à ansiedade e à depressão, e muita gente se recusa a aceitar que está desenvolvendo essas doenças. Qual o primeiro passo para a aceitação dessa condição? Bem, o primeiro passo, né? Aliás, vou começar falando dessa situação de não aceitar, né? É difícil muitas vezes para uma pessoa ela se auto-perceber, às vezes ela aceitar, né, aquela situação que ela está passando, até mesmo por desconhecimento, né, até mesmo por desconhecer o que está acontecendo com ela, né? Então ela começa com aquele nervosismo, uma preocupação exagerada sobre determinada situação. Ela começa o coração a acelerar, a respiração fica ofegante do nada, e aquela pessoa ela não entende o que está acontecendo no corpo dela, né? Então, às vezes por desconhecimento mesmo, né, dessa situação, a pessoa acaba não aceitando aquilo, não buscando ajuda por desconhecimento, né? Às vezes, quando a pessoa ela sabe, né, ela não busca ajuda também por uma certa resistência, né, de procurar um psicólogo, procurar um profissional, né? Então ela enfrenta essa resistência desse preconceito que ainda existe, infelizmente, né? Tem muita gente que ainda existe esse preconceito de ir procurar um psicólogo. E aí a pessoa fala, poxa, mas eu vou procurar um psicólogo, um psicólogo é para louco. Tem muita gente que ainda tem esse pensamento bem retrógrado, né? Não, eu vou procurar um psicólogo é para louco, eu não vou me expor, eu não vou procurar esse profissional. Então a pessoa prefere ficar muitas vezes sofrendo, né, do que buscar ajuda de um profissional, né? Então, infelizmente, as pessoas elas ficam sofrendo por conta de um preconceito, né? Ou por desconhecimento ou por preconceito. Às vezes da própria família também, né, que não apoia aquela pessoa a procurar ajuda, a buscar ajuda. Então essa pessoa ela acaba se fechando e sofrendo ali, né? Então muita coisa que poderia ser resolvida, muita coisa que as pessoas poderiam
resolver logo no início, ainda ficam postergando, adiando e acabam sofrendo, né? Desnecessariamente, né? Onde poderiam buscar ajuda, fazer um tratamento direitinho e sair dessa situação. Então, existe sim esse preconceito, né? Existe esse preconceito em procurar um psicólogo. Muita gente tem essa resistência, né, de procurar. Então, acaba não indo buscar a ajuda necessária. Às vezes vai em vários lugares, né? Vai, sei lá, no pastor, no pai de santo, em vários lugares, e não buscam a ajuda que é realmente o tratamento científico, o tratamento cientificamente comprovado, que é a psicoterapia, né? Então o psicólogo ele vai fazer essa avaliação dessa pessoa e vai encaminhar para os profissionais, para outros profissionais também. Se for a necessidade da pessoa entrar com a medicação, vai ser encaminhado para o psiquiatra, né, para lá entrar com a medicação e fazer o tratamento de psicoterapia e medicação. Então, é muito importante que a gente tenha essa informação, né? Que o preconceito, infelizmente, ainda existe na nossa sociedade. Muitas pessoas têm essa resistência de procurar o profissional. Então, aí, por ser taxada, que ainda tem aquele preconceito, aquela visão de que psicólogo é para louco, de que psicólogo não vai, digamos assim, vai ter, se eu for no psicólogo, vão ter uma impressão minha, sei lá. Então as pessoas elas ficam ainda com esse pensamento retrógrado, né? Pensamento lá de antigamente, e aí acabam sofrendo desnecessariamente, né? Que poderiam muito bem procurar ajuda de um profissional, poderiam muito bem fazer o tratamento corretamente, tá? Então, essa pergunta, né, foi muito legal, né, dessa pessoa perguntar isso, porque muita gente se recusa a aceitar, né, a aceitar que está passando por um transtorno de ansiedade, por uma depressão, e aí ela se prefere ficar adoecida, né, do que buscar ajuda de um profissional. Então o primeiro passo, né, a pessoa pergunta, qual é o primeiro passo para a aceitação dessa condição, né? O primeiro passo, gente, é a gente entender que aquilo não é meu, digamos assim, né? Essa autopercepção, esse autoconhecimento. Existem pessoas que chegam no consultório que estão sofrendo de anos e anos, né? 10 anos, há 10 anos que eu não consigo dormir, que eu não tenho um sono tranquilo. Eu sinto essa tristeza há 20 anos, eu sinto essa palpitação no meu peito há mais de 5 anos. Tem pessoas que sofrem muitos e muitos anos aí com essa situação e não procuram a ajuda de um profissional. Então, o primeiro passo é a gente identificar que tem algo de errado em nós, né? Que há algo ali que precisa ser cuidado, né? De repente, aquela tristeza começou a aparecer em mim do nada e eu comecei a ficar triste a maior parte do tempo, né? Então eu preciso identificar, epa, tem alguma coisa errada aí comigo, né? E aí eu vou buscar entender, né? Se eu não estou conseguindo sozinho, eu procuro ajuda de profissional, ajuda de um familiar, né, para que eu possa ir em busca de um tratamento adequado para aquela situação. Então, porém, eu preciso buscar ajuda, primeiramente me entender, primeiramente olhar para mim, né? Poxa, essa tristeza eu não tinha antes, essa angústia que está me dando tão forte agora, eu deito para dormir e agora vem aqueles pensamentos, vem aquela angústia, eu estou em determinado lugar e eu começo a sentir aquelas reações físicas. Então, eu preciso primeiramente entender isso que está acontecendo na minha vida para eu poder pedir ajuda, né? Buscar ajuda de um profissional, tá? Então, assim, a gente precisa primeiramente ter essa autopercepção. E aí a importância do autoconhecimento, né? Do autoconhecimento, da gente se conhecer. Conhecer que aquilo ali não é nosso, digamos assim. Aquela tristeza constante, aquela angústia, aquela tensão, aqueles sintomas físicos que estão ocorrendo não é nosso, né? Aquilo começou a desencadear à medida de determinada situação, determinado momento na minha vida, aquilo começou a desencadear. Então isso não é meu, digamos assim, né? Eu preciso dar
uma resposta a isso, né? Eu não vou conviver com isso eternamente na minha vida. Eu preciso buscar uma forma de resolver aquilo na minha vida ali, né? De ajuda para mim mesmo. Então o autoconhecimento ele é imprescindível nesse processo, porque muita gente acaba convivendo pensando, é natural eu me sentir triste todo dia, é natural eu ficar triste a maior parte do meu tempo, é natural muitas vezes eu sentir essas reações físicas no meu corpo, né? Então não é natural, né? É preciso a gente entender que não é natural, que a gente precisa, se está saindo do grau dessa normalidade, digamos assim, né? Eu preciso buscar a ajuda de um profissional para eu poder tratar aquilo ali que está me afetando. Eu estou perdendo minha qualidade de vida, então eu preciso fazer algo por mim, né? Então, outro também passo importante é essa família que está ali ao redor, está percebendo, né? Porque nesse processo a família ela é essencial nesse processo, né? Então a família está percebendo que aquela pessoa não está bem, é preciso a família pedir ajuda para algum profissional, ou então chamar essa pessoa para conversar, para entender, né? E não com falas punitivas. Não, sai disso, isso é falta de Deus, é tu que não tem força de vontade. Essas falas, gente, só piora a situação, né? Então, a pessoa que está passando por algum transtorno mental, não é porque ela quer aquela situação, né? É a condição de saúde que infelizmente levou, é a questão social, psicológica que levou isso a ela ter essas situações, né? Ela ter essas reações, né? Então a pessoa ela não está ali sentindo aquelas reações porque ela quer. Então a família ela tem um papel fundamental nesse processo, né? Um papel de orientar, de incentivar, de dar apoio, né? Dar apoio para essa pessoa para que ela possa sair daquela condição ali, né? É importantíssimo o apoio familiar, porque a pessoa ela precisa se sentir acolhida, né? Ela precisa se sentir apoiada para que ela possa buscar ajuda, né? E se ela não tiver forças para ir buscar ajuda de um profissional, que a família possa tomar essa decisão e buscar ajuda por ela. Então, o apoio familiar, né? Se a pessoa não está conseguindo fazer esse tratamento sozinho, se a pessoa não está conseguindo ir buscar ajuda, a família ela tem que tomar assim essa atitude de aconselhar, de orientar essa pessoa, né, para que ela possa aceitar o tratamento. E quando ela se sente abraçada pela família, pelas pessoas próximas, amigos, enfim, né, então aí sim ela pode buscar tratamento, né? Então é importantíssimo o papel da família. Então, respondendo essa primeira pergunta aí, né, sobre a aceitação das pessoas e também, né, o primeiro passo que a pessoa pode dar para essa condição de fazer um tratamento, de poder estar buscando a ajuda de um profissional, tá? A Camila está dizendo, eu sinto muitas dores no corpo devido à ansiedade. Sim, Camila, infelizmente, né, a ansiedade, quando ela tá excessiva, quando ela está nesse grau de tensão, sentimos sim muitas dores no corpo quando as crises aparecem, tá? Bem, então outra pergunta, tá? Pessoal, gostaria que vocês clicassem aqui nesse aviãozinho, encaminha essa live para as pessoas que vocês acham que poderiam estar assistindo também aqui, para que elas possam vir participar também com a gente aqui dessa live e assistir essa live, tá? Bem, vamos lá. Então a segunda pergunta é a seguinte: posso tratar a ansiedade somente com medicação? Tá? Essa foi a segunda pergunta que foi mandada na caixinha aí de perguntas, né, do Instagram. Bem, a ansiedade ela tem vários graus, né? E aí precisa ser avaliada, né, por um profissional, por um psicólogo, um psiquiatra, para que possa, né, a gente dar os encaminhamentos necessários. Mas, né, tem situações, tem graus de ansiedade que não precisa entrar com a medicação, né? A resposta para essa pergunta é não,
né? Não pode ser tratado somente com a medicação. Por quê? Porque a medicação, ela é um aliado, né? A psicoterapia e a medicação é o tratamento indicado, né? Psicoterapia e medicação é o tratamento que é indicado para a ansiedade, né? Sendo que a medicação é feita uma avaliação para saber se essa pessoa ela vai precisar de medicação ou não. Tem graus da ansiedade, né, que ela não vai precisar, tem situações que ela não vai precisar da medicação, que aí a psicoterapia resolve. Como muitos casos, né, a gente resolve com a psicoterapia, fazer o tratamento direitinho, né, psicoterapêutico, e aí essa pessoa ela consegue avançar e sair daquele quadro de ansiedade, tá? Então, a medicação, por que que muita gente nunca, digamos assim, sempre faz a medicação sozinha, vai no médico, toma a medicação e aí melhora os sintomas. Quando tira a medicação, volta tudo, né? Por quê? Porque a psicoterapia ela vai ajudar nesse processo, né? Ela vai te ensinar estratégias, técnicas, para que você possa enfrentar aquelas situações que te causam ansiedade. Então, a medicação ela só vai diminuir os sintomas, né? Os sintomas, mas as estratégias para você lidar com o seu dia a dia, com as situações, é a psicoterapia que vai te ensinar, que vai te dar, que vai te orientar como é que vai ser feito no teu dia a dia, como você vai enfrentar determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, a pessoa ela não consegue entrar em contato se expor, ela tem onde tem muitas pessoas. Obrigado, Nixon Pérez. Eu também sou seu fã do seu trabalho, viu? Muito obrigado. Obrigado por estar aqui na live. Bem, então, por falar nisso, gente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e nós vamos... o Nixon, ele é farmacêutico, né? Um farmacêutico muito conceituado aqui de Cametá, aqui na cidade onde eu moro. E nós vamos fazer uma live sobre esse tema que eu estou falando agora aqui. Vamos falar sobre as medicações, né? Tratamento medicamentoso e psicoterapia. Tá? A gente vai fazer na semana que vem essa live para vocês, tá? Então eu e o farmacêutico Nixon Pérez vamos estar aqui fazendo também essa live. Tá? Então, continuando, né? Quando a gente tem... a pessoa ela vai faz somente a medicação, né? Ela vai no médico, ela vai em algum profissional que possa receitar essa medicação. Ela vai, faz a medicação e ela continua fazendo, né? Somente tomando a medicação. Aí diminui os sintomas. Mas as estratégias, quem vai ensinar é a psicoterapia. Como eu estava falando da fobia social. A pessoa tem medo de entrar em contato com outras pessoas, digamos assim, com aglomerações, não gosta desse contato, né? Todas as vezes que ela se vê entrar em contato com pessoas, com várias pessoas, ela sente todos os sintomas físicos, digamos assim, né? O medo do julgamento, o medo das críticas, e aí a pessoa ela não se expõe, ela começa a sentir as reações físicas e acaba fugindo daquela situação. A medicação ela vai fazer diminuir os sintomas, ela vai fazer você entrar em contato, você não sentir as reações físicas, né? Mas a parte de você treinar para você entrar em contato com isso, para você vencer essa situação, né? Isso vai ser com a psicoterapia, porque no consultório o terapeuta ele vai te auxiliar nesse processo, né? Auxiliar, porque você não pode fugir das situações, né? Porque você vai ter que enfrentar essas situações no seu dia a dia. E a partir das técnicas que a gente realiza dentro do consultório, né? E uma das técnicas, por exemplo, é a dessensibilização sistemática que a gente realiza, nós vamos trabalhando passo a passo como que a pessoa vai entrar em contato com aquele evento ali que lhe causa ansiedade, né? Então, o primeiro, a medicação, ela é importante, né? Ela é importante no tratamento, dependendo do nível, do grau, que a gente faz a avaliação, o diagnóstico todo, e aí a gente faz os encaminhamentos. Mas a medicação, ela sozinha não resolve, né? Ela não resolve e é preciso fazer o acompanhamento
psicoterapêutico, tá? Então, muitas pessoas se tornam dependentes de medicação a vida inteira, né? Às vezes a pessoa tem medo, não, eu vou tomar essa medicação a minha vida toda. Não, existe um período que você vai tomar, né? Um período avaliado ali com o psicólogo, o psiquiatra vai avaliar, e aí vai ser um período que você vai tomar essa medicação e depois vamos fazer o desmame, né? Que é a retirada dessa medicação gradual, dependendo do seu desenvolvimento dentro da psicoterapia, do seu grau de exposição, como é que você está em relação a essa exposição desses eventos que te causam ansiedade, tá? Então, muitas pessoas se tornam dependentes da medicação justamente porque não fazem a psicoterapia, né? E aí ela toma a medicação para não sentir os sintomas e ela continua fica dependente a vida toda, né, da medicação, tá? E então, mas sendo que ela poderia deixar de tomar a medicação fazendo a psicoterapia, que é também o outro lado, né, do tratamento. Bem, outra pergunta, tá? É verdade que a ansiedade desencadeia a depressão? Bem, sim, é verdade, tá? A ansiedade, ela pode desencadear, sim, a depressão. Inclusive um percentual bem grande, né, de pessoas que têm a ansiedade, ela pode desenvolver, sim, a depressão, né? Por quê? Porque a ansiedade é aquela pessoa que ela vai perdendo, né, ela vai começando a se limitar, ela vai começando a deixar de fazer suas coisas, né? Antes ela gostava de ir na praça e aí ela sentiu a reação física na praça, então essa pessoa ela para de ir na praça porque ela fica com medo de ter uma reação física lá. Essa pessoa ela gostava de ir no supermercado fazer compras e aí ela teve uma crise, ela fica com medo, só de ela pensar que ela vai no supermercado, ela não vai mais porque só dela pensar, ela começa a sentir as crises, né? Ela começa a ficar com medo. Será que vai dar de novo essa crise lá no supermercado? E aí eu vou lá no supermercado e eu passei mal da última vez que eu fui lá, então é melhor não ir, melhor eu ficar aqui em casa. E aí ela já manda outra pessoa, né? Manda o marido, manda a esposa, ou então um filho para fazer as compras, ela já se limita. Não vou mais no supermercado. Lá no supermercado eu encontrava com meus amigos, encontrava com umas pessoas, conversava, enfim, isso tudo, né, faz bem pra gente esse contato social. Eu gostava de ir na casa, sei lá, da minha tia ou da minha mãe, de tarde eu ia tomar café, mas aí me deu uma crise de ansiedade lá quando eu estava tomando café, e aí eu comecei a passar mal, então eu acho que eu não vou mais lá, porque pode me dar essa crise lá de novo. Então eu vou parar de ir na casa da minha mãe, vou parar de ir na casa das pessoas que eu gosto, que lá a gente conversava, lá a gente contava as coisas um para o outro. E aí a pessoa que sofre de ansiedade, ela começa a se limitar de fazer as suas coisas. Ela começa a não fazer mais, né? Então, o que nos move, gente, são essas coisas, o contato social um com o outro, né? Isso faz muito bem para todos nós. A gente ter esse contato social, a gente está recebendo elogio do outro, a gente está fazendo elogios para o outro, sendo reconhecido na nossa profissão, sendo reconhecido no nosso trabalho, né? Fazendo nossas atividades. Não tem nada mais prazeroso do que a gente chegar no final do dia, né, e falar assim, hoje eu produzi, hoje eu fiz minhas atividades que eu me programei. Então isso é muito bom, né? Porém, a pessoa com ansiedade, ela começa a deixar de fazer essas coisas, ela começa a se autocriticar, né? Então, justamente, sentimento ruim depois das crises, se priva de coisas que fazia realmente. A Reliane está comentando, né? Muito bem, Reliane, é isso mesmo. A pessoa ela começa a se autocriticar, né? Ela, poxa, eu não estou bem, eu não estou saindo mais, né? As pessoas não me veem mais, eu não consigo mais entrar em contato com determinada... não consigo mais ir na casa da minha mãe, não consigo ir na casa do fulano, do ciclano que eu gostava tanto, não consigo mais ir na praça, não consigo ir fazer supermercado. O que eu estou fazendo? Então a vida dessa pessoa ela começa a perder o sentido para ela, né? Ela começa a pensar que a vida dela não tem mais sentido,
Porque ela deixou esse contato social, ela foi perdendo esse contato social. Então aí a depressão está de braços abertos, infelizmente, né? Porque a depressão é esse desamparo aprendido. A pessoa ela vai perdendo esse reforço do meio, né? Esse reforço social, e aí ela acaba começando a sofrer, né? Ah, eu não tenho sentido mais na minha vida, eu não vou mais fazer eu não vou mais fazer determinada atividade porque ninguém reconhece, eu não vou mais fazer porque não me dá vontade. Então a depressão ela vai chegando e a pessoa ela começa a se fechar. E aí vem esses sintomas, né? Da tristeza profunda, da, da, da falta de prazer pela vida, né, de não querer mais fazer aquelas atividades, e vários outros sintomas, né, que aí aquela pessoa ela não tem mais vontade, aquela apatia, falta de interesse pelas suas coisas, coisas que ela gostava de fazer tanto antes, começa a deixar de fazer, né? Por quê? Então, a ansiedade, sim, ela em grande parte, ela leva à depressão, infelizmente, né? Elas estão aí muito fortes. Assim como também a depressão, né? A depressão, ela também leva à crise de ansiedade, né? Elas estão associadas, esses dois transtornos, infelizmente. E aí a gente precisa ter muito cuidado para buscar ajuda de um profissional, né? O Nixon, farmacêutico, está me perguntando. Hoje uma pessoa no trabalho me relatou exatamente isso, que está se isolando do mundo, que as pessoas vão visitar ela e não os recebe. Muito bem, olha só, esse é um relato muito importante aí, né, que a gente traz, né, que é isso mesmo que acontece com as pessoas. As pessoas elas acabam deixando de fazer as suas coisas, elas vão deixando de fazer. Antes eu gostava de receber pessoas na minha casa, antes eu gostava de estar em eventos, eu gostava de estar fazendo as reuniões em família, gostava de... E agora não, perdi o interesse, né? Perdi porque eu tenho medo de ir para reunião em família, eu tenho medo de fazer aquilo, tenho medo de me expor porque me deu uma crise naquela situação, então aí eu fico com medo de passar mal e aí eu acabo me privando, né, de fazer as coisas que eu mais gostava. E aí então, quando eu deixo de fazer essas coisas que eu gosto, então eu vou me isolando, né? E quando eu perco todos esses reforçadores, eu começo a pensar na minha vida de um modo negativo, de que aquilo não faz sentido mais para mim, e aí a depressão ela vai chegando, né? Existem substâncias no nosso cérebro que vão diminuindo os níveis, né, de essas substâncias, que é a dopamina e a serotonina, né, que nos estimulam, que fazem com que as conexões sinápticas ali que sejam repassadas as informações de um lado para o outro no nosso cérebro. Então os neurotransmissores eles caem essa onda aí de repasse e acaba diminuindo essa substância no nosso cérebro e automaticamente a gente vai murchando, né? Então a depressão ela dá esse sentimento de desamparo, né? De desamparo mesmo, de falta de vontade de fazer nossas atividades, de não querer sair nem do quarto, né? Aquela falta de vontade mesmo. E aí existe vários graus, né? Também vários tipos de depressão, né? Que a gente precisa entender que precisa ser feita uma avaliação pelo psicólogo ou pelo psiquiatra, né, para um profissional da saúde mental para que possa avaliar essa condição dessa pessoa. Então essa foi a terceira pergunta que eu respondi, né, se é verdade que a ansiedade desencadeia a depressão. Bem, gente, então vamos lá para mais uma questão aqui, mais uma pergunta, tá? Só um minutinho, deixa eu verificar aqui essa. Aqui. Porque tem crises que aparecem do nada, parecem vir do nada, sem nenhum pensamento prévio. É como se os sintomas simplesmente surgissem do nada, tá? Então, olha só, essa é uma pergunta muito interessante, tá? Por que as crises, né, parece que vêm do nada, né? Na verdade, pessoal, as crises elas não vêm do nada, né? O nosso cérebro ele condiciona várias situações, né? Só um exemplo. Se eu tive uma crise de ansiedade, digamos assim, à noite, né? Se eu tive uma crise de ansiedade à noite, e aí eu
antes de dormir, eu comecei a ter a crise da ansiedade. Começou meu coração a acelerar, aquelas reações no meu corpo, a minha respiração ficou ofegante, eu comecei a suar, aquele aperto no peito aqui, né? E aí eu não conseguia, parece que ia faltar meu ar. Então, me deu essa crise antes de dormir, né? Então, eu estava deitado na minha cama, estava um controle do meu lado, o controle da TV estava do meu lado, eu estava com um travesseiro, eu estava uma coxa de cama específica ali, a televisão estava ligada, o meu celular estava próximo de mim, eu estava vestido com determinada roupa, então eu tive aquela crise e então o meu cérebro, né, ele associa, a palavra condiciona, a gente condiciona todo esse evento, esse ambiente a essa crise, né? E aí então o meu cérebro ele começa a condicionar, né, a todo esse ambiente que estava lá ao meu redor. E o que acontece, né? Eu vou fazer o seguinte, então, quando vai chegando a noite, né? Quando vai chegando a noite, eu começo a pensar, né, que eu vou ter a crise de ansiedade novamente. Então, por quê? Porque o meu cérebro começa a entender e eu começo a me preocupar de que eu tive, quando era noite, né, aquela crise de ansiedade. Então, eu não preciso estar especificamente pensando naquela situação de que algo de ruim vai acontecer para mim. Mas o meu cérebro já entende que a noite é uma coisa ameaçadora para mim. Então ele começa a emitir, do nada aparece a crise, né? As reações físicas. Então eu preciso entender esse processo de que não vem do nada, né? O clima, o período, se é de manhã, de tarde, de noite, o momento do dia que aconteceu a crise, eu preciso avaliar. E aí essa autopercepção, né, do que ocasiona a crise, ela é importantíssima para que a gente possa entender e logo buscar alternativas para que a gente possa se ajudar naquele momento que está dando a crise, né? Então, as situações de crise, elas não vêm do nada, de um pensamento, do nada apareceu, me deu as reações, né? Não, é porque o nosso cérebro está captando tudo que está acontecendo no meio, né? Então, se eu olhar para o controle que estava do meu lado, eu entro no quarto, olho para o controle que estava do meu lado quando me deu aquela crise, e aí o meu cérebro entende, perigo, e aí começam novamente as crises. Se eu olho para a TV que estava lá, né, a TV estava passando, sei lá, uma novela lá que eu assisto toda noite. Então, só de eu olhar essa novela, do nada começam essas crises. Eu, digamos assim, estou com o short que eu estava naquele dia que me deu a crise. Então, só de olhar para o short começa a me dar reações. Então, a gente precisa entender que ela não vem do nada. É como se fosse um ciclo, né? Aquela situação ali que acaba desencadeando, né, a minha crise de ansiedade. Então, a gente pensa assim, foi do nada que veio, parece do nada, sem nenhum pensamento prévio. Às vezes a gente não está pensando em nada, mas aí vem a crise. Por quê? Porque o meu cérebro está detectando algo no meio que me remete àquela situação que eu vivenciei de crise de ansiedade. Então, por isso que tudo que a gente tudo que a gente sente tem um motivo, e aí é importante a gente se perceber, né? Perceber o meio, né? Entrar em contato com essas coisas fazendo técnicas de relaxamento, de respiração, que a gente vai falar daqui a pouco de uma outra pergunta que foi falado como controlar uma crise, né? Então, gente, é a gente se perceber, né? Olhar o que vem antes, essa ansiedade antecipatória, né? O que antecipa a minha crise de ansiedade? É eu perceber essa situação no meio para eu poder já começar a trabalhar em mim a minha respiração e várias outras técnicas que a gente ainda vai falar. Mas é importante a gente ter essa autopercepção do que está acontecendo com a gente e que os pensamentos eles não vêm do nada, né? Pode a gente até pensar, eu não estava pensando nadinha, de repente me deu a crise, mas tem sim um fundamento, tá? Bem, então vamos lá. A Camila disse assim, eu tô assim, eu não consigo ficar na minha casa depois que me deu a primeira crise, principalmente na minha sala que foi onde eu estava, onde deu a primeira crise, tanto que estou mudando de casa. Olha só, Camila,
é assim mesmo que acontece. A pessoa ela começa a fugir dos lugares, né, onde ocorreu a crise, onde deu, porque ela começa a ficar com medo de entrar em contato com aquilo ali novamente e ter uma nova reação. Mas é importante você ir entrando em contato aos poucos e trabalhando isso em você, né? Porque se você fugir das situações, isso acaba ainda aumentando ainda mais, né? Então é importante a gente ir enfrentando nossos medos, né? E procurar ajuda de um profissional, procurar ajuda de um psicólogo para ir trabalhando essas questões, né? Porque é importante, você não pode, digamos assim, se você ter crises em determinadas situações, você fugir daquele ambiente, viver fugindo dos ambientes, dos lugares que você gosta, por exemplo, sua casa. Sua casa é o lugar onde você gosta de ficar, né? Então é importante se buscar a ajuda de um profissional para te ajudar nesse processo aí, né? Que vai com certeza te ajudar, tá? É... Ok. Então, a Camila está dizendo, é assim mesmo que acontece, né? É... Então, olha só, vamos passar para mais uma pergunta aqui, tá? Como agir quando as crises aparecem do nada, como os batimentos cardíacos, agonia, acelera tudo, né? Bem, como eu disse, né, a gente precisa identificar, né, identificar o que causou a... Muito bem, Camila, parabéns, tá? Continue fazendo a psicoterapia, faça a avaliação e continue fazendo que você vai conseguir, tá? Então, olha só, como agir quando as crises aparecerem do nada? Como os batimentos cardíacos aceleram, né? A agonia, acelera tudo, tá? Então, uma pergunta também que foi feita lá no Instagram, tá? Aqui no Instagram. Então, como que a gente deve agir, né, nessas crises? Primeiramente, a gente precisa identificar o que está causando a minha crise, né? Se eu, por exemplo, eu olho para ali e vejo, sei lá, o controle da TV onde eu estava na cama, no lado da cama onde eu estava quando me deu a crise, né? E eu olho para aquele controle e eu já começo a sentir as reações, mesmo não estando pensando em nada, mesmo não estando pensando que vai acontecer algo de ruim, mas só de olhar para ali, meu cérebro ele começa já a retomar para aquele evento lá que aconteceu. Então o que eu faço, né? Primeiramente, respirar profundamente. A respiração, gente, é algo tão simples mas é eficaz, muito eficaz, né? Porque ela diminui o nosso ritmo cardíaco, né? Porque o que acontece? O meu coração acelera, né? Para ele bombear sangue mais rápido. A minha respiração fica mais ofegante, para eu poder ajudar meu coração a bombear sangue mais rápido para o meu corpo. E aí começa todas as reações, né? O aperto no peito, o suor frio, várias reações, aquela agonia, aquele formigamento nas pernas, esquenta o rosto, né? Aquela situação toda de descontrole. Então é importante a gente respirar calmamente para a gente mandar a mensagem para o nosso cérebro de que está tudo bem, está tudo tranquilo, que não precisa entrar em estado de alerta, que não tem nenhum perigo, né? Então você vai fazer a respiração diafragmática, tá? Você vai respirar pelo nariz calmamente, conferindo até 4, e aí você vai segurar 1, 2 e solta pela boca, conferindo até 6. Tá? Você vai fazer esse processo aí até amenizar a crise, digamos assim, por uns 5, por uns 10 minutos, você vai ficar fazendo essa respiração calmamente, né? E aí você faz essa respiração e junto disso começa a fazer já o desfoque de pensamento, desfocar o pensamento, né? Não ficar focado naquele pensamento ali de que você vai passar mal, de que você vai morrer, de que você vai entrar numa crise, né? Mas sim respirar calmamente e desfocar. Você vai pensar em outras coisas, fazer uma outra atividade, colocar uma música que você goste, ler um livro, trazer sua atenção para o momento presente, né? Sempre escreva em algum lugar, né, as frases: tá tudo bem, tá tudo tranquilo, é só uma crise de ansiedade,
eu não vou morrer disso, né? Eu já passei por isso outras vezes e não é nada, é só mesmo uma reação física do meu corpo. Então deixe escrito em alguns lugares, né, para que você possa observar, entrar em contato com isso, né? Lembrem de mim, todas as vezes que vocês tiverem crise de ansiedade, lembrem, tá, que eu estou falando isso, para respirar, tá? Respira calmamente, respira pelo nariz e solta pela boca, tá? Associa a crise ao Vicente, né, ao psicólogo. O psicólogo me falou que é para eu respirar. Então, nesse momento que você estiver tendo crise, associa. Vicente, respirar. Respira calmamente, tá? Assim como você condiciona as situações, os objetos, as coisas do seu meio às crises, então condiciona as minhas orientações, respiração, a crise de ansiedade, tá? Condiciona isso. Todas as vezes que você perceber que está tendo reação no seu corpo, respirar calmamente, falar as frases, está tudo bem, está tudo tranquilo, não há nada de perigo, é só uma crise de ansiedade, isso vai passar, né? Então essas frases, elas vão te ajudar a acalmar, a diminuir a crise, e aí você vai ficar mais tranquilo. Então, e depois disso, você precisa buscar ajuda de um profissional, né, para poder você fazer um acompanhamento e também te ajudar a sair dessa situação, né? O importante é que você não fique passando por isso por muito tempo, né, mas que você faça o tratamento corretamente, tá? Então, essas são algumas orientações, né, que eu passo para vocês, para que vocês possam estar realizando no dia a dia de vocês aí. E assim você vai estar controlando a sua crise, tá? Tem uma última pergunta aqui que eu gostaria de responder, né? Ansiedade causa problemas no sono? Essa foi uma pergunta lá do Facebook, tá? Que uma pessoa me perguntou lá, que eu também coloquei no meu status no Facebook. Ansiedade causa problemas no sono? Sim, tá? Infelizmente, grande parte das pessoas que têm problemas de ansiedade tem também problemas de insônia, né? Por quê? Porque a ansiedade, ela te deixa num momento de tensão, né? De nervosismo ali, pela aquela expectativa de que algo pode acontecer de ruim, né? Então, quando você vai dormir, né, você deita para dormir, mas o seu cérebro continua ali ligado, né, a todo vapor, pensando em todas as coisas, os eventos ali do seu dia, ou do passado, ou do futuro, enfim. E aí a pessoa ela não consegue adormecer, ela não consegue desligar, o cérebro não desliga, ele continua ali em atividade constante, tá? Então, você deita para dormir, né? Mas o seu cérebro ele não desliga, ele continua trabalhando, preocupado, preocupado. Então, fica nessa expectativa, né? Nessa tensão total, e aí o cérebro não desliga. Então, a pessoa ela sofre de insônia, assim, grande parte das pessoas que têm transtornos de ansiedade sofrem de insônia. Eu vou fazer uma live só falando sobre insônia, tá? Para vocês. As próximas lives aí, semana que vem tem mais duas. Cada semana, gente, eu estou fazendo duas lives, tá? Para levar essas informações, para levar esse conteúdo de valor para vocês. Então, semana que vem eu vou fazer duas lives. Uma com o Nixon Pérez falando sobre medicação, tá? Tratamento medicamentoso e psicoterapia. Nós vamos tirar várias dúvidas aí. Na próxima semana nós vamos falar também sobre insônia, tá? Vou trazer uma live para vocês só sobre esse tema, para a gente tirar várias dúvidas, para que a gente possa estar ajudando também as pessoas, tá bom? Pessoal, então essas foram as perguntas que foi me feito, né, no Instagram, no Facebook e no WhatsApp, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa live ela vai ficar salva aqui, então você pode encaminhar para as pessoas, clica aqui nesse aviãozinho, ó, e encaminha para as pessoas para que elas possam assistir. Essa informação de valor, informação que vai ajudar muita gente, tá? Então ajude também as pessoas que você que está ao seu redor. Muita gente passa por isso e nem sabe que está passando por isso, né? Então ajude as pessoas, encaminhe também lá no PV das pessoas, né?
aqui no Instagram, para a gente poder ajudar também os outros, né? Porque eu estou ajudando aqui, estou repassando aqui na minha página, mas nem todo mundo tem acesso, né? Então é importante a gente poder encaminhar também essa live para que as pessoas possam entender, tá? Bem, muito obrigado, Cibele, muito obrigado, Camila, Cleiciane, minha esposa que está aqui também. Cleiciane dá ótimas dicas, Cleiciane é nutricionista, ela dá ótimas dicas sobre alimentação também no Instagram dela. Cíntia chegou agora, mas Cíntia, assista depois a live que vai ficar salvo, tá? A Reliane, tá? Gilson, são vários aqui que está, deixa eu ver se eu consigo falar o nome de todo mundo. A N Gaia, muito obrigado por você estar aqui, Igor, minha colega Jamires, psicóloga também que está aqui com a gente, minha colega Renilde também que está aqui. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui até agora comigo, tá? Sueli, olha a Sueli, tudo bem, Sueli? Vou deixar aqui salva a live, tá, Cíntia? Então você pode também estar assistindo aí. Ah, meu primo Nixon, também é farmacêutico, que a gente vai fazer a live semana que vem. São informações importantíssimas para o dia a dia de quem sofre de ansiedade ou para quem ainda não aceitou essa condição. Muito bem, Nixon, é verdade, isso mesmo. Infelizmente, a gente passa por isso. Então, gente, encaminhe essa live, compartilhe com outras pessoas também para você ajudar essas pessoas que também passam por essa situação, tá bom? Muito obrigado de coração por vocês terem ficado até agora aqui comigo, tá? E até a próxima, até semana que vem, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.